senhores, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Legale, hoje, dia 2 de dezembro de 2015. E minha missão hoje, aliás, a nossa missão, né, eu e o senhor, é trabalhar com uma visão sistematizada do novo CPC, sobre instrumento de prova, aliás, o melhor instrumento de prova que nós teremos no CPC, a ata notarial. Então, primeiramente, precisamos saber sobre um assunto, sobre o fracasso. Antes de mais nada, antes de entrar no mérito da questão, nós temos que saber, para termos êxito em nos tornar a pessoa que desejamos ser, elimine de uma vez por todas o problema persistente chamado medo do fracasso. Todos, em uma ou outra ocasião, se sentiram um completo fracasso. Muitos deixaram que esse medo os destruísse. Na verdade, o medo é muito mais destrutivo do que o fracasso. E em todas as áreas da vida, esse medo pode derrotá-lo antes que o senhor comece. O senhor pode imaginar soluções, pode ter ideias criativas, mas até que elimine o temor do fracasso, seu projeto jamais entrará no campo das realizações. Suas metas transformar-se-ão em pântanos, onde suas melhores ideias se afundarão. Ao invés de animá-lo, sufocá-lo-ão. Senhores, por que eu digo isso? Porque o sucesso é uma questão de não desistir. E o fracasso é uma questão de desistir cedo demais. Veja, a ideia do nosso encontro hoje é demonstrar para os senhores sobre esse instrumento de prova. Porém, em breve teremos um curso aqui no Legale, um curso preparatório para o concurso, para o 10º concurso de outorga de delegações. Ou seja, quem quiser se preparar para prestar o concurso, ontem abriram as inscrições, né? A prova vai ser em abril. Temos aí um tempo bom para se preparar. O nosso curso aqui vai ser apenas das matérias específicas relacionadas aos tabelionatos de notas, protesto e registros públicos. Tudo bem? Quem quiser já se preparar para o 11º concurso, também o começo é agora. Tudo bom? Vamos lá? Ata notarial, uma visão sistemática no novo Código de Processo Civil. Para que a gente possa trabalhar, meu nome está aí, meu currículo está aí com os senhores, sou advogado, sou consultor na área de Direito Notarial Registral, né, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, e eu trabalho há muito tempo nessa área notarial registral. Tudo bem? Primeira situação importante, o primeiro panorama importante para estudar a ata notarial é entender esse aspecto geral do direito notarial registral no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, veja, eu fiz um quadrinho e eu gostaria que os senhores tentassem me acompanhar. O direito material, isso, querida, obrigado. O direito material positivado nos códigos, nas leis, para que você alcance esse direito material, você tem dois caminhos. Você tem o caminho litigioso e o caminho consensual. Vem comigo aqui. Veja só. Dois caminhos. Então, eu tenho o direito material que está previsto no Código Civil, por exemplo. E você vai ter dois caminhos para atingi-lo. Ok? Vamos imaginar uma compra e venda de imóveis. Ok? Se essa compra e venda, as cláusulas contratuais, por algum motivo, houver um problema no cumprimento das obrigações entre vendedor e comprador, onde você vai solucionar? Você vai ter que solucionar no Poder Judiciário. Ou seja, volta lá no nosso slide, você vai ver que a gente vai ter que trabalhar no litigioso. Para quê? Para que a gente possa ter o cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato de compra e venda. Vem comigo. Querida, então veja só.
No Poder Judiciário, na esfera litigiosa, quem tem o poder? Aí o senhor vai lembrar, quem tem o poder, né, a tutela do poder na esfera litigiosa é o juiz de direito. Enquanto que, vem comigo, no slide, na esfera consensual, nós temos duas situações. Nós temos a situação dos particulares, né, e dos ofícios extrajudiciais. Vem comigo aqui de novo. Então eu tenho, na esfera consensual, eu tenho ainda dois outros caminhos. Eu tenho o caminho consensual que os particulares podem contratar per si, ou seja, eles praticam os atos por si próprio, se apresentando, ok? Então eu, junto com o professor Nelson Sussumo, vamos elaborar um contrato de compra e venda. Então nós elaboramos um compromisso de compra e venda na esfera particular, ok? Só que há determinados atos e negócios jurídicos que a lei determina que, mesmo na esfera consensual, o senhor tem que elaborá-lo perante um cartório extrajudicial. Seja ele um tabelionato de notas, seja ele um registro público. Tudo bem? Da onde eu estou tirando essa conclusão? Eu estou tirando essa conclusão do artigo 104, inciso 3 do Código Civil. O que trata o artigo 104, inciso 3 do Código Civil? Ele trata que, para a validade dos negócios jurídicos, requer-se uma forma prescrita ou uma forma não defesa. O que é a forma prescrita? É aquela determinada em lei. O que é a forma não defesa? É aquela forma livre. Ou seja, para que você possa elaborar o seu contrato, você pode fazer de forma livre, como, por exemplo, a locação. O contrato de locação, ele tem forma livre pela lei 8245/91. Por que que ele tem forma livre? Isso é um pensamento importante do profissional do direito. Ele tem forma livre porque a lei 8245 de 91 é uma norma cogente, é uma norma completamente engessada. Então, se ela é engessada, o legislador entendeu que não necessita de forma o contrato de locação. Então, o contrato de locação, ele é meramente consensual, ele não é solene, ele é um contrato informal, ou seja, não depende de forma alguma. Porém, para que você tenha determinados efeitos jurídicos decorrentes da locação, por exemplo, uma proteção da vigência ou da adjudicação compulsória na locação, no exercício do direito da preferência, você precisa registrar a cláusula de vigência ou averbar a cláusula de preferência. Então veja, apesar da formação do contrato de locação, ele não exigir forma prescrita, tudo bem? Então, eu e o professor Nelson Sussumo vamos elaborar um contrato de locação. Você não precisa. Ele me dá as chaves, eu entro no imóvel, pago para ele o valor do aluguel mensalmente, pago as contas, tal, e acabou. Porém, se eu quiser a proteção do direito de vigência ou do direito de preferência, para eu poder adjudicar esse imóvel, eu sou obrigado a levar ao registro de imóveis. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Da mesma forma, o Código Civil, ele informa que o compromisso de compra e venda, que tem natureza definitiva, para que ele gere o direito real à aquisição, direito real esse, previsto no artigo 1225, inciso 7º do Código Civil, para que eu possa ter o direito real à aquisição, eu preciso elaborar um contrato por escrito, seja por instrumento público ou instrumento particular,
Ou seja, no compromisso de compra e venda, a forma admitida é a forma plurima, ok? Então, o artigo 1417, ele vai informar o compromisso de compra e venda. Na verdade, ele fala, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactou arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular, ou seja, você pode fazer das duas formas, ok? Esse contrato registrado, ele gera direito real à aquisição. Vamos voltar no slide? Só para vocês conferirem. Então, veja que no slide eu coloquei o direito material na esfera litigiosa, no consensual eu tenho os particulares exercendo a função, né, operacionalizando a vontade, ou os cartórios extrajudiciais. Vem comigo aqui. Os cartórios extrajudiciais, mais uma vez, a forma prescrita de forma única são aquela em que o Código Civil exige a forma pública necessariamente. Então, nesse ponto, quem exerce o poder na forma pública são os delegatários das serventias extrajudiciais. Desculpa, delegatários das serventias extrajudiciais. Tabelião de notas, tabelião de protesto ou oficiais de registro. Então, veja que na esfera consensual, quem tem o poder? Os particulares têm o poder ou os delegatários das serventias extrajudiciais. Um exemplo de forma pública obrigatória é a escritura de emancipação. Então, para que você possa emancipar o relativamente incapaz, você obrigatoriamente tem que celebrar por instrumento público. Da mesma forma, você vai casar num regime de bens diferente da comunhão parcial de bens, você quer eleger um regime de bens diferenciado do regime legal, você é obrigado a fazer por escritura pública o pacto antenupcial. Tudo bem? Então veja que na esfera particular, quem tem o poder? Os particulares e os cartórios extrajudiciais, ok? No litigioso, quem tem o poder? O juiz de direito. Agora, mais uma conclusão. Na esfera litigiosa, quem operacionaliza o processo? Aí o senhor vai lembrar, quem operacionaliza o processo na esfera judicial é o cartório judicial. Quem operacionaliza o consenso na esfera consensual? Quem operacionaliza esse consenso pode ser o particular ou o cartório extrajudicial. Veja que na esfera consensual, para que você possa operacionalizar o direito material, você vai depender da forma prescrita da lei ou da forma livre que a lei te faculta. Tudo bem? Vamos voltar no slide para a gente concluir. Então veja que a tendência moderna no Brasil é desjudicializar. É desjudicializar. Significa, o Poder Judiciário, ele quer desafogar as suas atribuições. Entenderam? Ele quer desafogar as suas atribuições. Vem comigo aqui. Veja só. Quando você está no âmbito litigioso, num processo judicial, para fazer uma separação consensual, um divórcio consensual, qual é o pressuposto desse processo? O pressuposto é o consenso, ok? Então, se você tem consenso, geralmente o procedimento judicial ele é mais célere, ele é mais rápido. Para que você vai fazer isso no judicial, se você pode fazer isso no extrajudicial? Por quê? Pela competência natural das serventias extrajudiciais, que é a elaboração do direito material, atribuiu-se pela Lei 11.441 de 2007 essa função aos cartórios extrajudiciais, de elaborar separações, divórcios e inventários, desde que elas sejam consensuais. Então veja que a tendência moderna é a desjudicialização. No âmbito de prova, quando a gente fala de processo, a ideia hoje do Poder Judiciário também é
fazer essa prova em âmbito extrajudicial. Tanto é verdade que nós vamos ver daqui a pouquinho que a ata notarial ou o documento público celebrado por tabelião de notas ou passado por registro público, ele tem uma presunção de veracidade, uma presunção de autenticidade que o documento particular não tem. Isso é muito importante o senhor ter ciência. Tudo bem? Maravilha. Vamos voltar? Vamos entrar agora na questão da forma e prova do negócio jurídico. Vem aqui comigo. Antes de mais nada, quando falamos de forma e prova do negócio jurídico, artigo 221 do Código Civil, vamos lá. Olha como é importante. A forma particular e a forma pública que acabamos de ver. Veja que o critério da autonomia, eu fiz um comparativo para o senhor. Quando falamos de autonomia da forma pública ou forma particular, nós vemos que na forma particular, você tem ampla liberdade. Por quê? Vem comigo. Por que que na forma particular você tem ampla liberdade? Porque o papel branco aceita tudo. Diferente da forma pública. Olha só a forma pública lá no slide. Na forma pública, a liberdade ela é dirigida por conta do ordenamento jurídico, do vício na vontade e eventual prejuízo às partes. Vem comigo. Quando falamos da forma pública, da manifestação da vontade, de um contrato, seja lá o que for, né, um ato ou um negócio jurídico, quando você faz pelo tabelião de notas, o tabelião de notas ele tem que cumprir alguns princípios notariais. Dentre eles, o princípio da profilaxia, o princípio da juridicidade, né? São princípios que hoje não vai dar tempo, mas numa outra oportunidade a gente vai tratar desses assuntos. Porém, o que é importante saber, que o tabelião de notas, ele só irá recusar a lavratura de uma escritura pública se ocorrer 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses que um tabelião de notas pode recusar a lavratura da escritura pública? Primeiro, vício na manifestação de vontade. Veja só, o vício na manifestação de vontade, eu estou dizendo em sentido lato, abrange os vícios sociais e os vícios da vontade. Quais são os vícios sociais? Simulação, fraude contra credores, fraude de execução. Quais são os vícios da vontade? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Ou seja, são situações em que o sujeito, quando ele vai celebrar um negócio, ele não tem a total compreensão do que ele está realizando. Significa dizer que o vício no consentimento, ou seja, o vício no consentimento significa dizer que a manifestação de vontade que deveria ser escorreita, livre de vícios, ela está agora maculada. E isso o tabelião não pode permitir. Ok? Como é que o tabelião ele faz a proteção do consentimento? Ele faz a proteção do consentimento fazendo várias análises negociais, principalmente em relação à capacidade do agente e em relação à disponibilidade do bem. Tudo bem? Vamos voltar lá? Quando tratamos do critério consensualismo, ou seja, a questão da convergência de vontades, na forma particular, esse consensualismo, ele tem uma relatividade. Por quê que na forma pública o consensualismo é relativo? Por quê? Vem comigo. Porque, veja só, na forma pública, na forma particular, me perdoe, na forma particular, você não tem como aferir esse consentimento. Ok? É difícil. Por quê? Porque o papel branco aceita tudo. Então, se você colocar
uma arma na cabeça da pessoa e falar assina, a pessoa vai assinar. Então, formalmente, o documento ele é válido, mas em seu conteúdo, o documento ele está viciado. Tudo bem? Então, no documento particular, aliás, no Brasil, vamos falar a verdade, no Brasil, grande parte da população são analfabetos funcionais, que eles não conseguem compreender o que eles estão falando, não deveria existir instrumento particular, principalmente em negócio jurídico, né? Vamos ser bem sinceros. Agora, na forma pública, vamos lá, querida, na forma pública, o consensualismo é elemento de existência, ou seja, é pressuposto. O tabelião de notas, vem comigo, o tabelião de notas, ele tem que exercer a função dele de forma imparcial, ok? De forma imparcial. Por isso que o consensualismo, na forma pública, ela é pressuposto. Vamos lá. Terceiro critério. No critério comutatividade, o que significa comutatividade? A comutatividade, vem comigo aqui, a comutatividade significa a antevisão dos efeitos de ambas as partes contratantes. Ou seja, você tem como visualizar os efeitos jurídicos do ato que você está praticando? Se você tiver meios de conhecer o efeito jurídico, esse contrato é comutativo, por exemplo, a compra e venda. Então, na forma particular, da mesma forma, essa comutatividade, ela é relativa, porque a gente não sabe quem está elaborando o contrato, porém, na forma pública, essa comutatividade, ela é requisito, é elemento de validade. Significa que toda escritura pública lavrada por tabelião de notas, ela deve informar de forma quase que total, como eu posso dizer para os senhores, de forma mais ampla e acessível possível na linguagem, ou seja, a linguagem mais acessível possível, essa comutatividade, essa informação dos efeitos jurídicos, ela tem que estar presente, ok? Significa que a escritura em que não se coloca os efeitos jurídicos, ela é uma escritura viciada. É uma escritura imperfeita. Essa imperfeição leva à responsabilidade civil por dano, pela falha no serviço, pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Vamos lá. Equilíbrio contratual. Na forma particular, esse equilíbrio ele é parcial. Na forma pública, ele é imparcial. Por que imparcial? Porque o tabelião de notas, ele, no momento que ele vai fazendo as informações, vai colhendo a manifestação de vontade e vai justificando e vai formalizando essa vontade no contrato, né, na forma pública, o tabelião vai informando a pessoa de forma transparente, por isso que há um equilíbrio contratual. Ok? Por quê? O tabelião tem que assegurar esse equilíbrio. Significa cláusulas equilibradas significam cláusulas obrigatórias. Ok? Então, se tem um dever aqui para uma parte, vai ter o outro dever para outra parte. Tem um direito aqui, vai ter um direito lá. Tudo bem? Maravilha. Em relação à autenticidade. Em relação à autenticidade, a forma particular ela é relativa, diferente da forma pública, porque ela é presumida por conta do artigo 374 e 405 do novo Código de Processo Civil. O anterior já tratava desse assunto no artigo 364 do CPC antigo, ok? No CPC novo, isso aqui está mais claro, essa presunção de autenticidade. Por quê? Por conta da fé pública. Como é que funciona essa presunção? O tabelião de notas, como ele tem a delegação da fé pública na formalização de negócios jurídicos, o tabelião ele exerce uma magistratura cautelar pelo princípio da imediação. O que significa o princípio da imediação? Significa que o tabelião ele tem que extrair a vontade real das partes e não apenas consignar no instrumento a vontade
declarada. Tudo bem? Da mesma forma, vamos lembrar, como é que é feita uma audiência? O juiz chama as partes, chama as testemunhas e ele faz essa audiência de forma pessoal. Por que que ele faz de forma pessoal essa audiência? Para poder apurar se alguém está mentindo. Ou seja, o seu convencimento depende dessa oitiva das testemunhas, depende do depoimento pessoal das partes, e muitas vezes, né, situações em que você não consegue provar por documento, você vai provar via testemunhal. Ok? Maravilha. Vamos em frente. Em relação à publicidade, na forma particular, a forma particular, ela não tem publicidade. Então, para que você, vem comigo, para que você possa dar publicidade da forma particular, você depende de notificação no RTD. Você pega o contrato, registra no RTD para fim de conservação e pede para o registrador de títulos dos documentos notificar as partes envolvidas e eventuais terceiros. Assim você vai ter publicidade efetiva deste contrato, diferente da forma pública. Volta lá comigo, querida. Na forma pública, eu tenho várias centrais de informação que é possível o sujeito fazer consulta. Vem comigo. Veja, a atividade notarial registral, hoje, ela possui várias centrais de informação. Ou seja, a publicidade hoje da atividade notarial registral, ela é uma publicidade ativa. Por quê? Porque a primeira central é a Sensec, que está lá no slide para os senhores, no material. A Sensec, ela vai trabalhar com as centrais de escrituras e procurações, a central de testamento, a central de escrituras de separação, divórcio e inventário, as centrais de sinal público. Então, veja como é importante essas centrais. Então, a central, a Sensec, é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, provimento 18, do dia 28 de agosto de 2012. Ela é importante porque todo ato notarial está nessa central. Então, é importante, às vezes, você pesquisar uma escritura pública, uma procuração, você faz o requerimento ao tabelião de notas, né, dessa certidão. Atualmente, você consegue pedir pela internet a central de testamento e a central de escritura de separação, divórcio e inventário. A central de escritura e procuração, ela não está disponível na internet. Porém, como o acervo notarial ele é público, se o senhor pedir a certidão na serventia notarial, eu não vejo eu não vejo impedimento para que o tabelião de notas informe na certidão, informe eventual escritura ou procuração lavrada. Tudo bem? Da mesma forma que é a CRC do Registro Civil, a central do Registro Civil é a CRC, ela é nacional. A SREI, que é o Serviço de Registro Eletrônico Imobiliário, também é uma central imobiliária no estado de São Paulo, e a SEMPROT é a central de protestos. Tudo bem? Então veja que a forma pública, ela traz muito mais elementos, né? Ela traz muito mais presunções do que a forma particular. E é importante nós utilizarmos a forma pública, né? Sempre como advogados. Ok? Vamos lá, vamos em frente? Vamos trabalhar com ata notarial. Antes disso, só os artigos do novo Código de Processo Civil, 405, 407 e 374. Então, veja, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão ou chefe da secretaria ou tabelião declarar que ocorreram em sua presença. Essa é a cópia do artigo 364 do antigo CPC. O 407, o documento feito por oficial público incompetente tem eficácia de documento particular e não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, ou seja, não depende de prova os fatos relatados em escritura pública, procuração pública, né, ou registrados no registro público. Tudo bem? Vamos trabalhar com ata notarial. Vamos lá.
O que é a ata notarial? Um instrumento de prova maravilhoso que agora no novo CPC ele vem com tudo. É um instrumento dotado de fé pública, de competência exclusiva do tabelião, no qual assenta a narrativa de fatos jurídicos, constatado pelos seus sentidos, ok? Eu não li aqui o envolvendo ou não pessoas ou coisas, que a gente vai tratar disso no objeto. Mas o que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: quais são os elementos da ata notarial? É isso que eu quero que os senhores vejam. É isso que eu quero que os senhores vejam. Vem comigo aqui. A ata notarial, bem claramente, é a constatação, é o instrumento público de fatos presenciados pelo tabelião de notas. Então, quais são os elementos da ata? Uma narração de um fato jurídico. E essa narração de fatos jurídicos, essa constatação desse fato, tem que ser feita pelo tabelião de notas. Esses são os elementos. Tudo bem? Maravilha. Qual que é o bem jurídico da ata notarial? O bem jurídico da ata notarial é a pré-constituição de prova. Ou seja, a pré-constituição da prova é o bem jurídico da ata notarial. Tudo bem? Maravilha. Em relação à natureza jurídica, isso é importante analisarmos. Vai lá para o slide. Veja que eu fiz uma classificação da natureza jurídica tomando como critério o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Então, para que a ata notarial ela exista, é necessário que o tabelião de notas pessoalmente faça a constatação do fato jurídico. É obrigatório que o tabelião de notas faça a constatação do fato jurídico. Ok? No plano da validade. Então vem comigo aqui. Então pense na seguinte situação. Aconteceu um fato na internet e você precisa constatar esse fato na internet, um xingamento, uma difamação, alguma coisa nesse sentido. Veja, como a internet ela é um meio que você poderia até imprimir, só que é um documento particular. Para que você outorgue fé pública e que essa prova ela se torne quase que blindada, impossível de ser desconstituída, você chama o tabelião de notas, né? Ou vai até um tabelião de notas e peça para ele acessar a internet. Ele vai acessar a internet e ele vai verificar o que aconteceu. Essa constatação desse fato, ela tem que ser feita pelo tabelião. Por quê? Porque o tabelião de notas é que tem fé pública, não é o preposto. Ok? Então, as normas de serviço de São Paulo, a gente vai ver isso, que a norma de serviço de São Paulo, assim como norma de outros estados, exceto Minas Gerais, Paraná, que autoriza o preposto a fazer a ata notarial, eu, particularmente, eu entendo que se a fé pública foi delegada ao tabelião de notas, essa fé pública ela não pode ser delegada. Ok? Mesmo com a redação do artigo 20 da Lei 8.935, essa fé pública não pode ser delegada. Ok? Maravilha. Então, veja. Então, o tabelião fez a constatação do fato. Porém, ele precisa imediatamente instrumentalizar o fato que ele acabou de constatar? É necessário? Não é necessário, porque essa ata notarial, ela pode ser feita por vários dias seguidos. Ou seja, o tabelião ele vai captando as informações, ele vai comprovando os fatos que vão ocorrendo no decorrer do tempo, e aí, ao final, ele lavra o instrumento. Ou seja, na formação da ata notarial, o que é básico, o que é necessário, é a análise feita pelo tabelião de notas. Vamos lá no plano da validade. Vem cá. No plano da validade, olha o slide lá, o senhor vai ver. No plano da validade, a ata notarial ela tem que ser documento inscrito.
Ou seja, não basta o tabelião ter constatado, ele tem que protocolar, ele tem que transformar isso a termo, tem que reduzir isso a termo, ok? Ele tem que escrever a ata notarial, narrar a ata notarial numa escritura pública. E no plano da eficácia, a natureza jurídica, ela é de ato-fato jurídico. Por que ato-fato jurídico? Porque o ato-fato jurídico, você não consegue prever os efeitos jurídicos da ata notarial. Você não consegue prever os efeitos. Você constata o fato, né? E a constatação desse fato, você vai saber se você vai ou não usar essa ata notarial num processo, ok? Mas você já se protege, tudo bem? Maravilha. Vamos em frente. Agora vamos trabalhar com a estrutura jurídica. Olha lá no slide. Não obstante todas as normas determinarem que o legitimado ativo seja o tabelião de notas em caráter pessoal, há autores. Por que eu digo que há autores? Porque o meu voto, né? Vem comigo aqui. Porque o meu voto, né, o meu pensamento ainda é minoritário, né? Então, assim, tem alguns autores que já escreveram sobre ata notarial que eles admitem que a ata notarial ela possa ser feita por preposto, ok? Não vou entrar no mérito nesse momento. O que é importante é nós analisarmos as normas de serviço. Vamos lá? Só para a gente olhar e verificar isso. Em Minas Gerais, por exemplo, no artigo 234, a ata notarial dotada de fé pública e de força de prova pré-constituída é instrumento em que o tabelião, seu substituto ou escrevente, ou seja, você percebe que em Minas Gerais, o provimento de Minas autoriza o substituto ou escrevente, ok? Só que veja, vamos lembrar que norma de serviço, o provimento, tem natureza administrativa. Ele não pode tratar de direito material. Então, se a Constituição Federal, no artigo 236, delega a fé pública ao tabelião de notas, não pode uma norma de serviço fazer a delegação, né? Autorizar essa subdelegação. Autorizar que outras pessoas que não sejam concursados, que não sejam delegatários, exerçam a função. Tudo bem? Porque a função da ata notarial é autenticar o fato. Como é que eu posso autenticar um fato sem que eu tenha fé pública? Se for assim, eu, advogado, eu posso autenticar também um fato, né? Aí todo mundo vai falar, não, o advogado não pode porque ele não tem fé pública. Sim, mas o preposto tem? Também não tem. Ok? Vamos em frente. No Paraná, o provimento 249/2013 também autoriza o escrevente a fazer a ata notarial, a constatar a ata notarial. Agora, em Santa Catarina, veja, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Olha, Santa Catarina no artigo 817, veja só, na lavratura da ata notarial, o tabelião deverá efetuar. No Rio Grande do Sul, artigo 628, a ata notarial é a narração objetiva de ocorrência de um fato, presenciado ou constatado pelo tabelião. Norma de serviço de São Paulo. Ela é mais dura ainda, no item 137 do capítulo 14. A ata notarial, olha, veja, é a narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Pessoalmente pelo tabelião de notas. Vem comigo aqui. Mais uma vez. Na prática, a ata notarial ela é feita por qualquer preposto. Ok? Veja que a fé pública ela reside apenas no delegatário. Ninguém mais tem a fé pública. Só o delegatário. Ah, mas o artigo 20 da Lei 8935 autoriza contratar prepostos. Sim! Para você operacionalizar. Só que a constatação do fato tem que ser você. Tabelião. E aí eu chamo um preposto e falo, olha, escreve aí na ata notarial que eu constatei isso. O juiz de direito, quando ele faz audiência, ele não dita o termo de audiência para escrevente?
Ele faz pessoalmente. Por quê? Porque quem se convenceu, quem fez a análise, quem fez narrou, está narrando o que aconteceu na audiência é o juiz de direito. Por quê? Pelo princípio da imediação. Então não poderia o tabelião de notas, se ele exerce magistratura cautelar, delegar essa função da constatação para um preposto. Porque a lei 8935, no artigo 20, não trata da transferência da fé pública. Ela trata, sim, que a materialização do contrato pode ser feita por preposto. Agora, a imediação ela tem que ser feita pelo tabelião de notas. Vem comigo. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o requerente. Sujeito passivo é o requerente. Ok? Então, a pessoa que faz o requerimento, ela requer, mas se ela não assinar, não tem problema. Por quê? O tabelião não fez a constatação do fato jurídico. Então não me interessa se o requerente está ou não presente. Já está constatado o fato. Agora é só reduzir a termo. Ponto. Tanto que você vai ver. Olha lá de novo no slide. Você vai perceber que em Minas Gerais tem uma previsão. Recusando o solicitante a assinar a ata, será anotada a circunstância no campo destinado à sua assinatura. É só isso. Ponto. Por conta do fato jurídico constatado pelo tabelião de notas. Vem comigo agora. Então, em relação, na estrutura jurídica, ao sujeito ativo e sujeito passivo, ficou claro, ok? Que o sujeito ativo é o tabelião de notas e o sujeito passivo é o requerente, e aí ele assinando a ata ou não, pouco importa. Tudo bem? Da mesma forma, na ata notarial, o tabelião de notas não tem que se preocupar se o requerente é menor de idade ou maior de idade. Não interessa isso. Porque na ata notarial não se qualifica o requerente. Você coloca o nome da pessoa, tal. Evidentemente, se tiver os dados, você vai colocar. Agora, se o requerente for um menor de idade, isso já pensando no concurso público, hein? Se você for prestar, vem a pergunta, doutor, o senhor é tabelião de notas, faz o requerimento, um menor com 15 anos de idade, requerendo que o senhor faça uma ata notarial do site dele, do Facebook dele. Pode fazer a ata notarial? O senhor lavra a ata notarial? Lógico que lavra! Você vai constatar o fato, o cara pagando um abraço. Tudo bem? Vamos agora para o objeto. Quando se trata de objeto, olha lá no slide. Quais são os objetos que podem ser da ata notarial, que podem ser reduzidos à ata notarial? Qualquer fato jurídico, seja fato jurídico natural ou fato jurídico humano, ok? Então vem comigo aqui. Vamos lembrar quais são os fatos jurídicos? Fato jurídico natural, ordinário ou extraordinário, significa ordinários, nascimento, morte, você analisa. Fatos jurídicos naturais extraordinários, caso fortuito, força maior, ok? Por quê? O caso fortuito é a imprevisibilidade, a força maior é a inevitabilidade. Fatos jurídicos humanos, ou fatos jurídicos jurígenos, são aqueles decorrentes da lei, os fatos jurídicos voluntários decorrem da lei, de negócio jurídico ou de ato jurídico. E os negócios humanos, fatos jurídicos humanos involuntários, são aqueles ilegais, abusivos ou o enriquecimento sem causa. Tudo bem? Então vamos lá para o slide de novo. Então veja lá, eu coloquei lá. O que pode ser objeto de ata notarial? Coisas, narrativa da existência material ou não de algum objeto, documentos, ou seja, você analisa, verifica, né, a situação do documento, ok? Que mais? Pessoas, constatação da existência ou não da pessoa, ato humano, hipótese de autenticação das ações da pessoa, ok? Fatos naturais, constatação de eventos da natureza. Então, veja, que em Minas Gerais, ele faz várias previsões. Declaração testemunhal,
comparecimento. E a grande sacada aqui, vamos passar isso aqui. A grande sacada aqui, olha aqui, vem cá. O que é importante você saber da ata notarial? Que a ata notarial, diferente da escritura pública, na ata notarial você não tem a intervenção do tabelião no fato. Na escritura pública, o tabelião ingressa no mérito da questão. Ou seja, o tabelião exerce imediação em relação às pessoas. Na ata notarial não tem imediação. Ok? Então, o tabelião de notas, na ata notarial, ele é igual uma abelhinha, ele fica vendo só. Ele está de fora. Ele não é interlocutor. Tudo bem? Na escritura pública, o tabelião ele tem que ingressar no mérito. Por quê? Porque ele faz entrevista com as partes. Tudo bem? Estamos terminando. Em relação à forma da estrutura jurídica, volta lá no slide, querido. Em relação à forma, para que a ata notarial ela tenha formação, ou seja, na formação da ata notarial, que eu já tinha comentado, na existência, para que ela exista, ela é feita de forma extraprotocolar. Por quê? Porque o tabelião de notas vai constatar o fato e ele pode fazer anotação em qualquer papel. Isso não importa. O que importa é, para ela poder gerar eficácia dela como prova, ela tem que ser protocolar, ou seja, ela tem que ser escrita. Tudo bem? Ou seja, como a formação dela ela é um ato extraprotocolar, porque você chama o tabelião no momento, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, não interessa. Ele vai pegar qualquer papel, ou uma máquina fotográfica, ou uma câmera de vídeo, celular, e vai gravar. Significa que você não precisa imediatamente lavrar a ata notarial. O tabelião já captou o fato jurídico. Depois, em momento posterior, ele vai instrumentalizá-la. Por isso que eu coloquei a observação. Olha lá no slide, eu coloquei a relativização do princípio da unicidade do ato. O que é a unicidade do ato? É aquela que eu capto a vontade, eu capto o fato e já operacionalizo, já materializo. Na ata notarial, não preciso fazer isso. Na escritura pública, sim. Na escritura pública, eu capto a vontade das pessoas e já materializo na escritura pública. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente encerrar, as características da ata notarial. Não há interferência pelo tabelião de notas. O tabelião de notas não interfere no fato jurídico, ok? Não interfere. O fato gerador da ata notarial é a constatação do fato. Significa, se a parte não pagar a constatação do fato feita pelo tabelião de notas, o tabelião de notas ele pode emitir uma certidão, e essa certidão, pelo novo Código de Processo Civil, assim como o anterior, ele pode ser executado, ok? Veja só, presta atenção comigo aqui. O fato gerador ocorre pela constatação do fato. Isso aconteceu muitas vezes comigo na época que eu trabalhava em cartório. O sujeito ele requeria a ata notarial, aí você ia constatar o fato, quando você passava o preço, o cara falou assim, ah, não, eu não quero mais. O tabelião de notas, pelo novo Código de Processo Civil, ele é bem claro. A certidão expedida pelo tabelião de notas relativa a emolumentos é título executivo. Tudo bem? O tabelião de notas pode executar. Ok? Vamos voltar lá nas características? Estamos terminando. A ata notarial é um documento dotado de fé pública. É um documento dotado de fé pública. É um ato protocolar, porque ele é escrito. E é um ato narrativo. Veja, que é um documento dotado de fé pública. Por quê? Vem cá comigo. É um documento dotado de fé pública. Por quê? Porque eles têm uma presunção de veracidade. Porque ela é feita por tabelião de notas. Por isso, quando você trabalha com a ata notarial num processo judicial, você tem muito mais poder, muito mais força do que o documento particular. Tudo bem? É um ato protocolar porque ele é escrito pelo tabelião e ele tem que ser narrativo. Significa, o tabelião não pode emitir juízo
dê valor. Ok? Queridos, eu agradeço os senhores. Põe lá o slide para mim, querida. Eu agradeço aos senhores pela presença. Tá aí meu Facebook, tá aí meu e-mail. Vocês podem me encontrar ou nesse e-mail do Gmail ou do escritório. Vem comigo aqui. Agradeço a todos a paciência, o carinho e em breve estaremos de férias, já preparando o curso preparatório para o 10º concurso de outorga de delegações, ok? E lógico que eu vou preparar esse curso, né, quando eu estiver viajando lá no Rio Grande do Sul com a minha família, tá bom? Um beijo grande aos senhores. Beijo, até mais.